Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje vem do mundo das artes. Eu vou deixar de teretetê e de taratatá e vou pedir que ele mesmo se apresente. Vamos lá! No pandeiro. Vamos lá, compadre! Pra falar de coisas belas tive que falar de dor. Pra falar de ódio eu tive que falar de amor. Pra falar de coisas belas tive que falar de dor. Pra falar de ódio eu tive que falar de amor. Pra falar de liberdade falei de prisão. Falando de guerra eu falei de paz. Navegando sobre as águas da verdade, foi falando pouco que eu falei demais. Pra falar de coisas belas tive que falar de dor. Pra falar de ódio eu tive que falar de amor. Eita, rapaz, estamos falando de Rogério Dias, é o nosso convidado de hoje, a nossa personalidade. E Rogério ainda muito jovem, pode ostentar esse título de personalidade, porque Rogério tem feito e acontecido, né, no mundo das artes, no mundo da agitação cultural, no mundo dos projetos culturais. Prazerzaço estar com você aqui, Rogério. Prazer é meu, Paulo. Para que o alagoano conheça um pouco. A gente vê Rogério, poesia musical, mas é bom conhecer um pouco mais do cidadão, do indivíduo, né, de que material ele foi feito, né? De que argamassa, né, ele foi feito, qual foi a amálgama, né? De que fibra foi feito, é uma música de um amigo meu, né? Ah, tá vendo? Carlos, eita, pô, é o capa, né? Guerreiro, de que fibra foi feito, é um reguezinho. Olha aí, é isso aí, é um pouco, então vamos saber de que fibra. Você é aqui de Maceió, Rogério? Sou de Maceió, mas meus pais, né, são daquela região ali de Capela, União dos Palmares, por aí, né? Meu pai e minha mãe são do estado de Capela, são Branquinha, aquela região dali, né? Embora meus pais, né, que me criaram, né? Porque a minha família, assim, pelo que eu pesquisei aí, é daquela região ali já de... A família Novo Lino, biológica, né? Novo Lino, Colônia Leopoldina. Então temos pelo menos isso em comum, somos filhos adotivos, né? Isso, adotivos, filhos adotivos. Porque pai é quem cria, né? Como dizem, mãe é quem cria. Isso. Então a sua família biológica vem daquela região de Branquinha. Você chegou a conhecer a família biológica? Não, cara, não conhecia. E a família que lhe abraçou? Totalmente incrível, família incrível, né? Meus pais são, quem eram? Maria Teresa de Jesus Dias, minha mãe, uma negra índia, e o meu pai, um homem branco, provavelmente descendente europeu, português, essas coisas, né? E a nossa mistura, né? José Salustiano Dias, meu pai, ambos já não estão mais comigo, né? Não estão mais com a gente aqui. Mas foi fundamental, minha família inteira, assim, né? Que lembranças você tem deles? Teve irmãos, Rogério, nessa família? Sim, meus irmãos partiram também, né? Meus irmãos, e uma irmã já partiu, mas tem duas irmãs agora, né? A Luciene e a Quitéria, estão com a gente. Muitas lembranças, bicho. Minha vida, eu digo que, olha... Foi aonde essa vida? Eu digo que nós somos, sabe o quê? Nós somos um chão de memória. Isso. Que sem esse chão, a mente não equilibra, sabe? Então, tipo... Nós somos a nossa argamassa, a massa do nosso cérebro, a argamassa é a nossa capacidade de produção de memórias que nos sustentam no decorrer da vida. Fabricando memória. Eu sempre digo isso com o meu neto, né? Quando eu saio com ele, eu estou fabricando memória. É isso. Aí você fica vivo, né? Se o povo lembra um monte de tempo, é aquela coisa do mexicano, né? Que tem o dia Cara, eu acho lindo aquele filme. Aquele negócio, né? Do Dia dos Mortos, né? Que eles cultivam muito isso lá. Enquanto houver lembrança, né? Eu acho lindo isso, eu vejo você, tem dois filhos, né, o Horus e o Ian, vou dar um salve pra eles, né, e, poxa, a gente vê muito isso, né, a Andréia também, né, mãe deles, a gente viu esse filme assim juntos, né, porra, é uma coisa maravilhosa. E é isso, e você falando comigo aqui antes de começar o programa, falando de Mestrezinho, né, eu falei de Duval Vieira, tem tantos que são as memórias que fazem o nosso estado ser o estado que eu digo que é a potência alagoana que nós somos, a potência mundial que nós somos, que
que construiu essas memórias, e se o Estado não cuidar dessas memórias, quero mandar um salve para o Claudevan Melo, né? Que ele é um guardador de memória. Isso, ele é um guardião mesmo. É o guardião da memória. E é um cara fundamental, assim, para o nosso Estado. Tem que já preservar teve aquele aqui, acervo. já teve no nosso Personalidade aqui. É isso. Mas aí vamos aprofundar mais nessas memórias. Aí, pequeno era onde? Menino. Não, tudo aqui Bom Parto, Brejal. Entre Brejal e Bom Parto. Uma parte era porque eu não saí do canto, mas o canto saiu do canto, entendeu? A geografia mudou, porque onde eu morava era Brejal antigamente. E aí, com essa arrumação aí do territorial, ficou lá do Bom Parto. Mas eu vivia entre Bom Parto e Brejal a vida inteira. Eu sempre fui de... Entre Bom Parto e Brejal tem Cambona? Exatamente. Cambona. É isso que é que hoje até a gente tem não tem mais Cambona. Isso, né? Tem Cambona ainda. Ainda existe a Cambona? O pessoal que quer fugir do nome Bom Parto e Brejal, né? Com vergonha, aí diz que é da Cambona. Mas tinha Cambona mesmo. Tem uma parte hoje que eu posso dizer que é Cambona mesmo. É que tinha um campo de futebol, me lembro ali da Cambona. E Bom Parto é um nome bonito, né? Nossa, bonito, Nossa Senhora de Bom Parto. Brejal também, Brejeiro. Brejal, né? Brejeiro, mas vem do brejo também. Isso, brejo é uma coisa bacana, que tem natural, muito alimento, né? Muito. Isso, então foi toda ali. Terra fértil, terra fértil. Então, brincadeira. Mangue brejo é terra fértil. Brincadeira era o que é? Pegar caranguejo, diga lá, as brincadeiras, o que era que o cabo fazia? Quando eu era menino, era maloqueiro, andava no mato e corria nos becos. Muita gente não entendia, muito adulto que não sabia que ali na correria estava uma nova geração. Iê, 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 uma nova geração, entrando no mangue, saindo nas taboas, cambando na minha lagoas. Eu sou filho desse aguaceiro, latino, afro, ameríndio, brasileiro. Essa música é de minha autoria e está na nossa banda, né? Poesia na Trincheira, que dia 17 de maio tem um showzaço no Garça Festival. Olha que maravilha. E ela já define mesmo, assim. Isso. Caiu como uma luva para dizer como era a tua infância. Então foi assim. Foi, e tinha aquela coisa, ó, e aquelas crianças cresciam abandonadas, jogadas, famigeradas, criadas como cão sem dono, vítimas de uma sociedade covarde, vítimas de fatalismo. Sai pra lá, maloqueiro, sai pra lá, isso já nasceu para ser bandido. A família nem presta. Sabe, nasce sobre isso, né? E só restou pra essa pivetada, sabe o quê, Paulo? A saída divina. Por isso que a gente faz essa assim, ó. Deus salve os maloqueiros, maloqueiro, maloqueiro, maloqueiro. Deus salve os maloqueiros. Jesus dizia que Jesus veio para os doentes, não foi para os curados. Então, aí é uma sociedade que justamente condena, né, massacra, que espizinha justamente aquela pivetada que o pai... tem problema com droga, que a mãe já vê que não tem trabalho. Ou seja, quem está mais vulnerável é a sociedade que está ao redor, ao invés de entender que ela é parte também. A sociedade ela é culpada. Quem está do lado e vê uma criança ali, sabe, ela é responsável por aquilo. Cidadania é isso. Essa é a parte, digamos assim, mais triste, mais melancólica da história, mas também tem a parte lúdica, né, que são crianças que vivem com liberdade. Né, ali naquela região, a gente vê as crianças pescando, tibungando na água, né, elas parece paradoxal isso, né? É paradoxal, né? Hoje o que você está falando, hoje faz mais sentido hoje do que há tempos atrás, né? Essa liberdade de brincar, a criança tinha mais. Hoje, com o advento aí da palma da mão e do olho agarrado no celular e da tela, eu acho que hoje essas crianças, de certo modo, acabam tendo um pouco mais de liberdade, porque não estão sendo vítimas com tanta presença assim da tela o tempo inteiro. Então, acaba que, devido até a falta de condição, é obrigado a ser pra lagoa, fazer um peão, pescar um negócio, e aí acaba fugindo jogar um pouco uma bola. disso, né? Embora em condições. Embora a pivetada tá toda na rede social, inclusive quero falar do Quintal Cultural, porque emendar com a história, Vamos tem tudo a ver, falar. viu, galera?
que eu estou falando aqui tem tudo a ver, Isso. porque o Paulo conhece lá, o Paulo Para já fez uma contar essa entrevista história, lá. vamos contar essa história. O Paulo teve no Quintal Cultural com o programa Alagoas Arte e Cultura. Quanto tempo, Paulo? Rapaz, eu acho que faz mais de... Ó, vamos organizar essa bagaça aqui. Vamos Vamos botar ordem nesse negócio aqui. Bota pra cobrar, bota Pronto, pra quebrar. então falamos do Rogério Menino, dos irmãos, da mãe, do pai. E aí, bicho, vem essa questão da tua militância, né? Claro que você já deu a senha aí, é pela observação, você lá no meio, observando tudo isso e pensando. Como foi que começou essa militância? Por onde? Quais foram os caminhos? Quais foram as inspirações? Porque sempre tem aquele caba que chega, o amigo que troca uma ideia, né? Você teve na Associação Mulungu, que eu acho que foi... Centro Cultural Mulungu, que isso. foi por aí que, assim, a militância mais aguerrida... É, Conta um pouco dessa história aí, do começo da militância, do despertar, que você já mostra aqui, que a tua arte vai toda ao encontro desse despertar, mas como é que vem isso na... Né? Porque tem menino que está lá o tempo todo e não tem esse despertar, mas você teve. Isso veio da onde? Então, é foda, é muita história para contar, mas vamos tentar aqui. O programa é curto, né? Não, é 1 hora. É curto. Pô, a vida tão... Porque se eu só a abertura aqui dessa história, já vai comer 1h30. É o seguinte, porque quando meu pai, eu sou filho de 2 analfabetos, criado por 2 analfabetos. E aí eles meu pai inocente, né, foi me matricular no SESI Cambona, né, na escola SESI. Só que você lembra bem que naquela época não pagava matrícula, era só quem era filho de industriário. Meu pai me pegou, botou um chapéu de vaqueiro, uma camisinha de botão, uma percata, e uma bermudinha, e me levou para me matricular no SESI Cambona. Chegou no SESI Cambona, aí meu pai, eu vim aqui, não, moço, aqui não pode, aqui é só quem é da indústria. Ele, meu pai, eu pago, pai. Eu tenho dinheiro, eu pago. Mas meu pai era comerciante do mercado da produção, né? E tinha a banquinha dele lá. E aí, cara, e aí eu começo a chorar. Eu tinha uns 3 anos por aí. Essa história não apagou da minha mente, cara. E aí, e a mulher falando, e hoje eu percebo uma coisa, né? Eu choro, porque pra mim, na minha cabeça, eu estava assim, meu pai não entendeu que não pode. Eu ali, ele não entendeu que não tem jeito, né? Mas ele entendeu, ele estava brigando ali, foi para salvar a minha honra. Ele sabia que não podia já, quando ele estava dizendo, eu pago, não sei o quê, ele já sabia que não podia. Mas era para salvar a minha honra. Hoje eu entendo bem isso, sabe? E porque assim, eu fui criado por dois cidadãos muito honrados, viu? Meu pai e minha mãe, incrível, meu pai, éticos, honrados, honestos. E aí, nessa hora, cara, a lágrima começa a sair, de repente aparece uma mão, Paulo, na minha cabeça. E faz assim, ó. Deixa esse vaqueirinho entrar. Foi um padre, cara. Eu queria pedir, o pessoal que conhece, ele foi em SESI Cambona, mais ou menos em 1983, por aí. Quem era o padre que ficava na escola SESI Cambona. Nesse período, que sempre tinha, né, que acompanhava ali o SESI Cambona nesse período, porque, cara, eu fui estudar no SESI. O vaqueirinho. Né? Deixa esse vaqueirinho entrar aqui. Botou a mão na cabeça. E aí, por que essa história tem porque tem Luiz Gonzaga no meio. Por isso que a história ela é longa, né? Porque você sabe que meu pai dizia, eu quero, nem que eu lute até a morte, mas meu filho vai aprender a ler, vai estudar. Meu pai tinha essa coisa, né? E aquela música do Luiz Gonzaga, né? Porque eu não quero filho meu analfabeto, quero no caminho certo da cartilha do ABC. Isso. Pelo menos nunca tive essa sorte, mas eu luto até a morte, mude eles aprender, uma coisa assim, né? E meu pai tinha essa moral, e essa moral salvou muitos nordestinos, sabe? Você vê como é que a arte é importante, né? O poder da arte, né? Porque é uma moral, sabe? E é um valor que meu pai carregou com ele. Meu filho vai estudar, sabe? Meu filho não vai ser... Enfim... Vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade, não vai ser como eu, como diz a história. Não vai ser criado no Cabo da Enxada, que nem eu. E meu pai e minha mãe foram criados no Cabo da Enxada, né? Aí, cara, então eu sei que isso... Comecei a estudar no SESI por causa desse padre. E por causa do Luiz Gonzaga, que
formou uma geração, sabe, de que... porque você sabe que muito tempo, né, que a gente... Os pais não queriam que o menino estudasse, né? Ah, estudar é perda de tempo, não sei o quê, né? Vai trabalhar, bota logo para trabalhar, né? E de repente, Luiz Gonzaga vem com essa música, ou seja, havia uma compreensão, né? E meu pai... Então aí eu entro no SESI, aí começo a estudar. E isso, eu era muito pequeno mesmo, sabe? Muito criança mesmo. E aí, depois disso aí, no SESI, eu lembro que eu tinha um grupo lá que era a conservação do verde, né? Aquela coisinha lá do meio ambiente, né? Aquela coisa e tal. E aí eu acho que por aí já começa a minha primeira... Abrir o horizonte, né? Para um questionamento maior, né? A minha parte já começa por aí para querer cuidar das plantas e tal. Só que antes disso, minha mãe era poeta também. Só que minha mãe era analfabeta, mas ela fazia as cantorias dela. Minha mãe pegava uma garrafa, pegava um garfo assim, ficava batendo, cantando as cantorias, inventando as poesias dela, brincando lá, né? E minha mãe também era uma índia rezadeira, né? Fazia tudo. Eu fui criado no chá, né? Fui criado nessas coisas todas. E minha mãe, ela fazia essa rosária apressada, oração da estrela. Minha mãe fazia tudo, você imaginasse como mata. E pense, minha mãe pegava... Eu tô todo quebrado aqui, levei uma queda, joelho e tal. Ela fazia aquelas rezas que bota o novelo em cima e sai costurando. Olha, minha mãe... Aquilo era arretada. Essa eu não lembro dela fazer. Eu me lembro que minha avó fazia assim, botava esse novelo, aí fazia assim, ficava costurando, aí fazia, quer que eu coso? Aí era pro cara dizer... Carne trincada, osso moído, aí no fim ela fazia, tudo isso eu coso e louvor de São Virtuoso. Aí eu rezava. Era lindo isso. Olha, a sua mãe então era uma rezadeira. Muito. Minha mãe aquela de vassourinha. Não era. Não era, não benzia. Minha mãe, ela era do poder, né? Assim, das orações fortes. É diferente. Era disso, era de fazer o chá, de fazer. Minha mãe fazia aquele leite aquele óleo de coco. Né, óleo de coco, mano. Se eu levantasse de manhã, no meio dela fazendo óleo de coco dela, meu amigo, pode até parar para levar uma luvada, porque eu sabia, quando ela estivesse fazendo 2 da manhã, 3 da manhã, ela estava fazendo o óleo de coco dela lá. Se meta não. Não é para se meter ali não, que ali, aí você vê uma braba, porque o óleo de coco tem um ponto, né? Tal, sabe? Ela fazia isso e fazia muito remédio também e plantava, bicho. Quando, no quintal, lá que é o quintal cultural hoje... Ela plantava ali, ele tinha de tudo, velho. Tudo, sabe? Tudo que precisasse, alface, o irmão cana, manga, banana, um pequenininho, né? Mas fazia tudo ali, as hortaliças, tudo, tomate. E ela fazia ali, rapaz, quem sabe, né? Meu pai e minha mãe, Deus era criado na terra. Tem um jeito. Eu lembro que minha mãe, uma hora, chegou uma caçamba de terra preta na porta lá, era minha mãe. E, frente, então eu sou criado com esse, sabe? Então a poesia aí já no SESI, e já veio esse negócio de cuidar das coisas, a sua mãe era poeta, então foi juntando isso. A poesia vem aí com a minha mãe, né? E meu pai até que afinava um violão ainda, com aquelas cantorias antigas lá e tal, de viola, né? Uma afinação muito específica, né, de violão. E meus irmãos tudo mentira que ele também cantar, sabe tocar, e todo mundo tocava violão, tá? Todo mundo é exibido. Amância, Tony Careca. Todo mundo é exibido. Tudo exibido, E aí... pronto, aí isso aí a minha parte artística foi formada nessa gama aí, nessa amálgama, né? E aí a parte do movimento veio nessa coisa da conservação do verde lá do SESI, né? E aí, cara, a gente criou um grupo lá na comunidade, né? Junto criamos, era o Clube dos Amigos, e a gente ficava replantando isso com 11 anos de idade, bicho. A gente ia plantar as coisas e tal. Foi a primeira manifestação cultural, social, né? Atividade social que foi que não era associação de moradores, foi via meio ambiente. Não era associação de moradores, não era coisa do colégio, não era igreja, não era nada. Eu ainda não conhecia ainda, né? Associação de moradores, igreja, pivete ainda, criança, né? Pronto, aí daí é que surge meio que a primeira atividade. Aí eu vi que eu era mobilizador, né? Tipo, mobilizei a criançada toda lá, né? Tinha carteirinha e tudo, né? Até hoje eu tenho certeza que eu bati essa carteirinha, mas nunca não me dá essa carteirinha nem a pau. Tem lá, tem os dados, tem tudo, tem data, tem a porra toda. Né? É uma comprovação histórica da porra aquilo ali. O bicho, o Eduardo, o caba de peia, tu tem essa carteirinha, viu, caba? Eu quero essa carteirinha, vamos lá. E aí pronto, aí cara, aí pronto, aí depois eu vou conhecer
eu vou participar da questão da política do Brejal, né? E aí eu conheço o Agnilton, lá do Bom Parto, né? Que era guarda municipal. Isso é em 95 para 96. Aí eu conheço o Agnilton. Cara, aí eu começo a despertar mesmo, porque eu fui salvo pelo movimento social, né, cara? É a compreensão política. Eu agradeço a política. Olha, gente, eu amo política. E ao contrário dos que odeiam. Porque quem odeia política é comandado por quem gosta. E quem odeia política, no fundo, está se negando a fazer sua parte na sociedade. No fundo, é uma covardia também. Porque se você está aqui, se você odeia política, vá para o meio do mato, vá para a selva. Lá, conviver com os bichos. Porque uma sociedade, para ser constituída, ela precisa da política. Isso aqui é política, tudo é política. Sua igreja é política, seu time de futebol é política. Então não tem essa, não. Até em casa, o cara faz política. E eu digo que eu amo política, da casa, da família. Eu digo que eu amo política para provocar de fato, mesmo, sabe a ideia? Porque para fazer o antagonismo com o odeio política, porque o odeio política é uma armação, uma enganação que enganaram você para você odiar a política. Então, se você odeia a política, é porque você está sendo enganado. Você levou um Jorge, passaram você para trás. Certo? Então, só quem odeia, porque esse papo de odeia política, todo mundo que você vê aqui dizendo que odeia política, está na política. É o próximo candidato. É verdade. Então, aí, cara, esse despertar veio aí, né? E aí eu comecei a ter compreensão. Aí eu tinha entrado na igreja já, na igreja São Francisco de Assis, na Brejal. Lobão também frequentou o mesmo grupo de jovens, viu? O Lobão. Era Lobão, eu, Lobão, Tonho, Kleber. Pô, deve ter uma galera que estou esquecendo aqui, né? Liliane, lá da Brejal também, né? E... Cara, pronto, aí começa ali o meu despertar ali, política, entender a política, malandragem da povo, aí é aquela política podre mesmo, né? Aí a politicagem, não é a política, aí separar as coisas, viu, galera? Politicagem, né? É aquela galera só querendo se arrumar, sabe, querendo roubar mesmo, sabe, querendo vantagem. Só não existe a política no sentido da correlação de força, da arte de negociar, sabe, então é só do golpe, né? É só que nem esses bolsonaristas aí, golpistas, né? É só golpismo, né? Não tem política. Por isso que o bolsonarismo fala que odeia política, porque eles são golpistas, né? Eles que odeiam porque ele quer tomar, né? Eles querem acabar com a política, aí botam um governo totalitário, aí não tem política. A ditadura também não precisa de política, viu, galera? Quando um estado totalitário, nazismo não precisa de política, bota alguém que manda, o resto tem que virar boi, e o gado e já era. E agora é isso aí, essas conformações políticas, e a gente que conviveu com política, né? Eu costumo muito dizer que eu convivi com direita, mas direita tipo Delfim Neto, né? Que é uma outra direita. É um cara que tem concepção e defende as ideias dele, né? E é possível você conversar com se eu te mostrar o livro que eu estou aqui... É possível você conversar com direita. Não existe antagonismo em você discutir com uma pessoa que tem um pensamento de direita. Não existe. Claro, não tem Agora, problema. A coisa predadora, né? Tanto de um lado como o outro, a predadora e a que procura doutrinar, né? Até na esquerda também. Quando ela procura doutrinar, a doutrinação é que é... É porque é o seguinte, a extrema-direita, ela é... Porque mesmo no campo da esquerda... Eu queria que tivesse uma extrema-esquerda em ascensão, porque estaria justo o debate. Agora a gente tem uma extrema-direita em ascensão que faz com que a esquerda não exista e que a extrema-direita em um governo progressista, mais ou menos que é o governo Lula, que não é um governo de esquerda, né? Então, tipo assim, a extrema-direita serve para que a esquerda nem sonhe em chegar perto. Porque no fundo a gente tem um grupo conservador ao lado do governo. Aí tem um governo de centro e a extrema-direita pressionando para que ele não vá para a esquerda. Porque o correto é que ele tivesse a extrema-esquerda forte, igual a extrema-direita, aí estaria papai, teria um meio. Mas não tem esse negócio não tem polarização, nesse sentido de... É falsa essa polarização. Um lado à esquerda, outro lado à direita, não tem isso. Inclusive porque a polarização é falsa. Quando você vai olhar alguns preceitos, né, por exemplo, os econômicos, se você... muda pouca coisa, porque os caras estão no mesmo linha. Se você for olhar o Guedes e o Haddad falando aqui e ali, eles vão se trombar.
eles vão dar lucro aos bancos, eles vão dar lucro aos bancos. Porém, o Guedes é um predador, né? É isso. Não, o que eles fizeram, eles venderam o Brasil. E isso que eu fico puto, né, com perdão aí da palavra, é que são traidores da pátria, que se colocam como se fossem nacionalistas, né? Tipo, mano, eu nunca vi, porque, ó, quer ser direito, seja Enéas, cara. Enéas tinha princípio. Eu tô com o livro aqui de Mário Vargas Llosa, conservador, o cara que morreu, né, recentemente, mas o cara é um estudioso, pô. Sabe, dá pra você fazer um debate Nelson com ele. Rodrigues. Sabe, Nelson Rodrigues, porque quem dera ter... Bom, mas vamos pra tua vida, pô. Senão daqui a pouco a gente sai daqui, cada um pega um fuzil. É porque perpassa isso, não, né? mas a vida das pessoas e a sua vida tá muito ligada a isso. Aí veio a Associação Mulungu. Aí vem o Centro Cultural Mulungu. O Centro Cultural Mulungu, que eu queria que você falasse sobre isso, porque foi uma articulação que teve muito... Pronto, foi em participou muito da vida... 96. Da vida mobilizadora de Alagoas. A gente criou, ali da igreja, a gente criou o grupo Rebeldes. A gente vai mostrar umas fotos. Os Rebeldes é a transição para o Mulungu, né? Que aí depois eu conheço o Alain, né? Alain Rido Bom Parto, que é irmão do Aguinildo, e a gente começa a trocar ideia. E, pô, veio aquela coisa de formação, e eu tava todo mundo sedento de entender e tal. E aí, cara, a gente funda os Rebeldes lá onde é o Centro Cultural, hoje, onde é o Quintal Cultural, onde foi o Centro Cultural Mulungu, né? Os Rebeldes, eles surgem primeiro, né? A primeira articulação. Clube dos Amigos, em 91. Primeiro, depois os Rebeldes. 95 para 96 os Rebeldes. E em 97 já o Mulungu, já chega o Centro Cultural Mulungu, que era artistas fazendo, políticos fazendo arte e artistas fazendo política. Tem essa coisa, né? A gente fazia questão de dizer político justamente por causa do preconceito. A gente dizia, não, nós somos políticos fazendo arte, nós não somos artistas fazendo política. A gente fazia isso aí exatamente para dizer, é política, galera. Qual é o problema de fazer política, discutir política? E aí o Centro Cultural Mulungu, aí os Rebeldes eram um grupo anarquista, né? Basicamente. E a gente tinha o nosso panfleto e tal. Aí é mais ou menos a ruptura da igreja, que era do grupo de jovens, JMBC, Juventude Marial Buscando Cristo, que é antes, que é o movimento marial. Vai chegando aí a renovação carismática nesse processo, né? Que é entendendo que a Igreja Católica estava muito parada, né? Perdendo para os protestantes, né? E especialmente com os neopentecostais, né? Que é essa coisa da festa e tal. Então eles surge a renovação carismática, né? Nesse período aí eu já estou saindo, né, da articulação. Eu fiz a música da Juventude Marial, rapaz. Foi? Eu fiz a música, não consigo lembrar agora, mas eu fiz a música do grupo lá, né? Do Movimento Marial, né? Eu fiz a música de São Vicente de Paulo, falando dele, né? Que é uma coisa só. Eu não lembro agora a música. Eu tenho louvores, viu? Eu tenho muitos louvores da minha autoria, viu? Você não sabe, mas eu tenho composições que são louvores, né? Que no termo de cabeça eu não lembro mais. É coisa muito antiga minha. E aí, pronto, aí daí surge. Eu conheço o Técio aí também, nesse grupo, nessa igreja, né? O Técio não era de lá, mas ele ia tocar lá, né? Eu era doido pra entrar pra cantar na igreja, rapaz, pra tocar. Eu fui atrás de uma namoradinha lá, né? Como sempre o cara começa assim, né? A Clédia, que foi um grande amor da minha vida, pipi raio, né? De 14 anos, por aí, né? 15 anos. E aí eu sei que eu queria cantar na igreja, mas era muito seleto o grupo lá, eu não entrava lá. Eu compunha, mas eu não cantava, né? E aí, dessa ruptura aí surge, eu saio da igreja, já contestando a igreja. Inclusive tinham práticas assim que eu discordava demais, especialmente de politicagem, não de política. Aí se negam a fazer a política. Agora a politicagem, meu amigo. Então, adoram a politicagem. Aquela coisa nojenta, a parte podre, o povo adora. Agora, política, gosta de política não. Agora, se for uma politicagemzinha, se tiver um cimentinho, um saco de cimento aí, um negócio pra mim, aí todo mundo quer. Aí eu odeio a política, mas bandidagem adora a bandidagem. A maioria que odeia a política adora a bandidagem. E aí, a gente surge com o Centro aí vai essa transição dos Rebeldes, aí dos Rebeldes, Centro Cultural Mulungu, que é um estouro, né, cara? A gente virou o movimento mais explosivo da história recente de periferia, de periferia. Eu acho que não tem na história de Maceió, né, até porque Maceió é a história, né, o tempo contemporaneamente, mas é pequeno. Então, o Mulungu é uma coisa maluca, né? A gente juntava 200, 300 jovens aqui, se fosse hoje, era um movimento revolucionário com a mídia que tem hoje, né? Pronto, aí com o Mulungu a gente já vem contestando mais, né, e tal. E aí há muito teatro todo sábado.
E que você já pegou o Centro Cultural, você já pegou... O Quintal Cultural já. Mas você já pegou, não foi o Mulungu, né? Não. Você já pegou o Quintal Cultural. Quintal Cultural. Você não pegou o Centro Cultural Mulungu, Não. que era... A gente botou mais de 10 jovens na universidade, a gente chegava no posto de saúde e dizia assim, se fosse tratado mal lá, vou chamar o Mulungu. Se chegasse numa escola pública e te tratassem mal, qualquer serviço público que te tratassem mal, vou chamar o Mulungu. Porque a gente ia contestar, a gente tem uma coisa muito, muito séria com isso, olha. Especialmente os maus tratos que tinha, né, na área de saúde, com o povo da periferia, da favela sendo atendido, né, que é da favela pra caralho. Era atendido lá e era atendido de forma... Então a gente ia questionar os médicos que atendiam mal, a gente ia questionar professores, diretor de escola, sabe, crianças que eram... não tinham seus direitos de criança sendo respeitados. Não, a política a gente ia com muita força. Na época a gente tinha força tranquila de eleger alguém e tal. Só que a gente era um grupo anarquista, não tinha essa perspectiva. Que era errado, né, nesse sentido, porque senão muita coisa tinha mudado, né? Pois é, a gente vacilou. Na né? época você não. A gente podia ter feito um mandato anarquista. A gente podia ter feito um mandato anarquista na época. Ai, governo, sou contra. El gobierno es malo tem que destruir. Pois é, velho, então... Aí, Mulungu, e o Mulungu tem uma inspiração, assim, influência de esquerda e de partido... Não, totalmente de esquerda. De partidos de esquerda. Eu sou um cara de esquerda, viu? Não, mas eu falo organicamente. Tinha, a gente tinha muita proximidade do PT. Os partidos clandestinos, eu fui no PSTU. Essa parte aí, pronto, nesse período aí eu entro no PSTU, né? Eu quero mandar um salve aqui para meu amigo, para o Índio, para o José Edson, o Índio tá em Mônica Brasília. Regina, minha querida, toda essa galera que foi fundamental na minha formação. Tô esquecendo vou esquecer uma galera, né? Mas, Rogério, sem querer interromper, já lhe interrompendo, nisso tudo você nunca deixou de estudar. É aquilo que seu pai queria. Pois cara, eu tinha essa coisa, eu sempre fui um cara estudioso, mas faltador de aula danado. Mas assim, quando eu pegava um tema para estudar, que eu tô com o livro aqui, eu tô te falando, né? Quando eu pegava um tema assim para estudar, eu ia a fundo mesmo, né? Eu me formei em Direito também. Isso. Agora recente, né? Já foi depois de tudo. Depois. Porque, curiosamente, né? A gente criou um cursinho pré-vestibular, onde eu dava aula e passou todo mundo, menos eu, né? Não é o primeiro caso. Lá no Prado, eu jovem também tinha até um abraço para ele, o Rolien. O Rolien dava aula para todo mundo, era um cursinho na casa de matemática e ele nunca passou no vestibular, negócio da pega. Rapaz, não, depois eu acabei fazendo mas eu cheguei até perto, né? Depois que primeira fase, mas eu era muito irregular, no sentido indisciplinado, no sentido de seguir as aulas, né? E se você for olhar direitinho, tem esses negócios que hoje que se fala muito, essas siglas de distúrbios, TDA, não sei o que lá, tenho um bocadinho dessas de coisas. Atenção, não sei o que lá. Rapaz, eu saía com o menino feijão. Com TDAH. Tem um TDA, não é? TDAH, mas tudo isso aí eu com o menino feijão, tem pra dentro. E uma coisa interessante, que aí sempre tive com a música, com a arte, né? Então esse período todo eu tava na sala de aula, tava na coisa lá, eu tava fazendo música, bicho. Tava compondo alguma coisa aqui. Eu tenho quase 300 composições minhas, sabe? Além de peças de teatro. E vou lançar um livro agora, cara. Muito legal. Por etapa. Aí do Mulungu foi pro Quintal Cultural. Isso. E aqui vamos fazer uma interrupção pra gente provar. Mata a cobra e mostra o pau, como vamos diz a história. embora. Mostra a cobra. Mostra a cobra, né? Mostra a cobra. Porque assim... porque eu que mostrar o pau não mostra que matou a cobra. É verdade. Então vamos lá. Mostra a cobra, mostra, né? Olha aí, vamos ver foto aí. Olha lá, ali é uma histórica na roda de coco, né? Agora. Isso. Vamos lá, vamos passando, atuando. Aí é onde a gente, olha aí, eu com você, isso é a foto histórica que você falou aqui. Caramba, no começo do Quintal Cultural, né? E eu tô quase voltando com esse corpinho aí, viu? Né? Isso aí era no espetáculo. Isso é peça de minha autoria também. Chama-se Revolta do Mangue. Aí tá o elenco aí, sou eu, Antônio Severino, Fagner do Brau e Gabriela Crave Canela. Vocês podem ver aí a arquibancada de pau.
A cerca de pau. Era no Quintal Cultural isso. Olha. Aí é os rebeldes. Olha os rebeldes aí, cara. Tá lá no meu portfólio essa porra, eu nem sabia que tava lá. Eu mandei, não foi? Os rebeldes aí, o jornal. Era feito como mimeógrafo. Eu que fazia isso. Não, recortava, era tipo. Eu fazia essa segunda parte aqui. Mas ó. como imprimia? Não, essa parte aqui era impressa no computador, né? Ah, já tinha computador. A primeira parte lá, tem umas aí que eu recortava, imprimia e ia colando, né? Eu ia lá nos sindicatos ali pedir o pessoal imprimir uma coisa. Vamos lá, pra frente, que atrás vem gente, como diz a história. Pronto, aí tá o meu primeiro livro, que é Os Poetas Sabem, que foi em 97, eu acho. Deve ter a data ali. E o meu segundo livro, que foi o Tela de Plasma. Que esse livro vendeu bastante, né? Foi 300 cópias do primeiro e 1000 da segunda. Essa daí. Quero agradecer aqui também ao Ronaldo Lessa, que foi fundamental. Pedro. Eita, não posso esquecer o nome do bicho. Pedro. Eita, meu Deus. Pedro, meu Deus do céu. Como é que eu esqueci o nome do Pedro, rapaz? Que é cardiologista. Que teve muito tempo com a gente aqui, com o Ronaldo também. Assessor do Ronaldo. Rapaz, agora tá difícil. Como é que é o nome do Pedro? Mas é Pedro, assessor do Ronaldo, cardeal. Não, mas eu vou lembrar dele daqui a pouco. Não é possível, não. Meu amigão. Aí é na Poesia Musical do Pandeiro, 2008. Ó, isso aí a gente tava na Festa Literária de Paraty, no Rio de Janeiro, a gente já tava bombando já aí. Aí com Gabriel Pensador, que cantou música. Tem no YouTube, viu, galera, que vocês estão vendo aí. Ali tá com o Rogério Dias, tá com o IAS ainda. Cara, isso aí é um fenômeno atual, né? A roda de coco, uma coisa absurda. Amanhã, segunda-feira, tem roda de novo. Toda segunda, né? Toda segunda, mais certo que missa. Que era um lema também. Inclusive, uma coisa importante. Você está vendo que surgiu várias rodas aí? Surgiu o luau lá do Cipá, surgiu a roda de choro, surgiu a roda de reggae. Tudo depois da roda de coco. Então isso é bom, né? A roda de coco, ela influenciou porque ela vem da metodologia lá do Mulungu lá atrás. Né? Primeira coisa, a gente tem uma data fixa. Um horário, a gente realiza aquilo ali, a gente tem um fundamento por trás da roda de coco, que é o gênero musical coco. Onde é que faz? Onde é que fica? Fica ali na Praça das Aroeiras, ao lado do antigo Bom Preço, que agora é o Bela Compra, é o estacionamento da Sandoval Rochelas. No suco de cana MCZ, que é um caldo de cana com frutas, vocês têm que experimentar. Já mais de 100 rodas, 108 rodas, cara, toda segunda. E passa por lá. A maioria são artistas, mas passa economista, passa político, passa o road, pessoal toda a cadeia produtiva. Produtor. A gente está com convidados agora, pessoal que é da portaria do teatro, quem tá na lista de convidados, sabe, vigilante, enfim, a roda ela... É uma discussão e muita música. Muita música e muito coco, porque é o gênero musical coco. Vocês que não sabem, o coco, ele é um gênero musical, igual o forró, igual o samba, igual o reggae. Só que ele é muito mais importante no sentido de que ele é precursor, né? Ancestral, o coco ele é a base do samba, é a base do pagode. Isso é o segundo Jacques do Pandeiro, viu? Tudo na música brasileira é coco, de Jacques do Pandeiro. Vocês podem pesquisar aí no canal TV Beira da Lagoa, ou no meu canal também, no Rogério DYAZ, que é o Dias, né, tal. E Alceu Valença também corrobora, e vários outros pensadores. A obra de Chico Sainz, vocês veem lá, o Manguibita ali, aquele não é maracatu com rock, aquele é coco com rock. Eles já falam isso também lá. E a gente tem músicas em que Jacques Pandeiro é cantador de coco, Bezerra da Silva é cantador de coco. Ele lançou 2 discos, o Rei do Coco 1 e o Rei do Coco 2. E aí tem toda a história, para vocês conhecerem essa história melhor, vocês podem ir na roda de coco toda segunda, 7 horas às 10, e conhecer e também pesquisar sobre isso. Acontece, quantas foram já? 108 rodas, toda segunda-feira. Tem mais algumas fotos da roda aí. Isso aí é o cara. Aí já foi. Isso aí já estava num show que todo ano a gente vai lá, que é lá em... Vixe, meu Deus do céu, finalzinho, tem uma tribo, bem terra indígena, perto, depois de Água Branca ali. Pariconha? Mata Grande, Pariconha. Depois de Branquinha ali, depois de Água Branca lá. Esqueci não, Água Branca não, pô. Ouro Branco. Depois de Ouro Branco ali. Então, minha mente não tá funcionando hoje direito, não. Isso aí foi um prêmio que eu ganhei com a Revolta do Mangue.
que eu escrevi a peça Revolta do Mangue com o texto dela, não foi com a peça, né? Foi receber esse prêmio em Brasília, prêmio Victor Baia. Ah, esse é outro prêmio massa. Isso aí é um filme do Vladimir Lima. Qual volta esse prêmio aí? Esse é um filme vulto, né? O argumento do filme é meu. E o filme é de Vladimir Lima. Nós ganhamos o prêmio de melhor filme aqui em Alagoas e rodou o mundo inteiro. E até recentemente foi selecionado para a Mostra Nordeste de filme de ficção. Agora, depois de tantos anos. Lá. Aí a roda acontecendo. Roda de coco. Vamos lá. Aquela roda de coco é a única, viu, no mundo, viu? Não tinha, viu? Roda de coco naquele formato de roda de samba só existe com a gente. Isso aí foi em Natal. A gente foi tocar lá. Eu dou um salve pro pessoal do Coco Juremado de Natal, que nos recebeu muito bem lá. Pipa também, que lugar massa, toca-me pipa também, né? No Taipa. Ainda lá em Natal, isso aí. Tô eu, Fagner do Brau e Marvin Silva. Que vamos estar agora, viu? Sábado, próximo sábado em Paripueira, fazendo coco e cantoria. A galera, sou do reggae também, viu, galera? Sou do reggae, tô com o Gessé ali, ó, da Banda Arte Divina, um grande parceiro. E aí foi o dia, foi um festival de reggae lá no Quintal Cultural, lá no Bom Parto, foi um evento muito bacana. Ah, cara, isso aí é o meu orgulho. Pra quem não sabe, a última banda que tocou no aniversário do Cacá Diegues, no último aniversário do Cacá Diegues foi a minha banda. Foi Poesia na Trincheira e o Cacá Diegues cantou a música com a gente, bicho. E eu tava lá. Você tava lá. E disse poesia. Ô, Paulo, você viu ele cantando as músicas, cara? Eu achei alegre. incrível. Então, ó, tá ali, a Poesia na Trincheira, Carlito Lima, meu irmão. Dá um salve pro Carlito Lima, um queridão, sabe? Que tanta força deu ao meu trabalho. Carlito Lima, Rogério, você tá fazendo o quê em Maceió, rapaz? Você tá aqui em Alô, você não tem pra estar aqui não sei o quê. Se você quiser ir pro Rio de Janeiro, eu ajudo você lá de São Paulo, danado, que você tem... Levou você lá pra Paraty. Não, Paraty não, Deu força. Ele me ajudou em tudo, muita coisa. Ele Desde a é primeira vez que ele danado, viu Carlito é... a minha poesia que ele fala, né? Já esteve aqui várias vezes. Vou trazer ele de novo, porque... É um carinho demais, muito carinho. Olha, com Cacá Diegues, Josival da Feira Agroecológica, mandar um salve pra Diana também, grandes parceiros. Isso aí é lá naquela cidade que eu te falei, que eu esqueci o nome lá, rapaz. Eu mandar Você tá com muito esquecimento pra um cara tão novo. Mandar um salve aqui para o Marcos, né, nosso produtor lá em Pernambuco. E desculpa aí que eu tô esquecendo o nome aí, a Índia Rossana, que também recebeu a gente lá, a Índia Funiô. E aí eu esqueci o nome do lugar, tô lascado. Eita, meu Deus do céu. Mata Grande não, pô. Mata Grande é lá a terra do nosso grande do PIF, né? Isso aí é um projeto que eu sou fundador também. Sou um dos fundadores, Mudar o Lago Aberto, sou idealizador também desse projeto. Aí eu com o Bruninho Palagani, falando aí de novo trabalho. Fagner é o seu grande parceiro, né, nessa Fagner história. tá comigo há muitos anos, né? Muitos anos. Eita, gente, olha, esse foi um show muito bacana. Foi uma produção da Xuxa Música. Isso aí é com a Cristal, né? Grande cantora potiguar. E a gente fez um show aqui, que a nossa banda, cara, é a banda base para um espetáculo que teve Silvério Pessoa, vários artistas daqui também. Nossa banda foi a banda base para um show em homenagem a Jacinto Silva, Olha. que vai se repetir logo, logo, viu, galera? Dá um salve aqui pra Su e pra Silvana Chamusca. Aí isso aí só inventando coisa. Um abraço pra Antônio Fon, fez essa foto aí. Isso aí, eu vou tentar fazer essa foto de novo, marquei com ele repetir. O problema é que 20 você anos pode depois. se quebrar todinho hoje em dia, fazendo isso. Aí meus meninos aí, ó. O Ian, pequenininho, e o Horus lá. E eu tô de barba aí, ó. Diferença da porra. Ó, o Ian, eu faço os vídeos com ele também, com ele. Eu adoro fazer as coisas com ele. Não sei como foi parar isso aí não, mas tudo bem. Foi eu. Ah, você foi buscar? Olha eles aí, ó. Ó, meu pivete recebeu pelo segundo ano. O programa tem disso, rapaz. Tem que mostrar os caras. Tem os caras aí, rapaz. Me surpreendeu, poeta. Ó, o Horus, ele aí foi o BMEP, ele ganhou menção honrosa. É um matemático danado. 2 matemáticos. Foi pra matemática. Agora, puxaram a mãe. Pra gente pegar o carreirão da história, essa é a última foto, eu vou pedir ao nosso diretor lá para exibir aqui também um documento histórico. Você nem tá... Vou lhe fazer surpresa agora. Vamos lá! Caralho. Rodar aquele vídeo. E aí depois a gente comenta tudo isso para fechar o nosso programa. Tem um vídeo aí que o pessoal que eu separei, que é
Você vai ver. Tô Um curioso, vídeo, curioso, rapaz, curioso. curioso. Vamos lá, cadê o vídeo? Tô curioso demais, viu? Sim, a moça apresentando. Vamos lá, vamos ver. Eita, Thaís Melo também. Grande parceira aí não estão nossa. ouvindo. Não Olha estão como ela tá ouvindo, novinha, não estão rapaz. ouvindo a gente não. Tá cortado De nosso boa, áudio. de boa. Thaís Melo aí, Aí ó, depois cara. a gente comenta. Olha o Tom, cara. Esse jovenzinho. Por que ele não... Eu tô no jeito dele, mas tá bem ele, viu? Tá bem, tá. Comprou um terreno também, que é o Alisson. A menininha também, tudo tá. Maravilha, né? Maravilha, né? Caramba, bicho. Gostou agora de ver isso? Foi lá no nosso programa. Isso tem, acho que 20 anos. Por aí, né, bicho? Por aí, 20 né? anos, né? Vocês estão novinhos aí. 20 anos, né? Ali é o trabalho do Quintal Cultural, né? Ali, eu acho que eu tenho 17 anos, mais ou menos. 18 anos, por aí. Interessante, Paulo, que você mostrou ali. Até me emociona a gente ver aqui que como é que é? O Tonho é meu parceiro mais antigo, né? Quem tá criado junto. O Tonho é da rua, né? São Nascente, né? Então a gente desconstruiu muito o racismo, né? Apesar de eu ser filho de uma mulher negra, né? O racismo perpassava também, toda a minha família também, né? E eu lembro que dizia, não quero você com Tonho Neguinho, que a família dele envolvida com não sei o quê, sabe? E aí, rapaz, é uma história muito bonita essa. Minha mãe disse isso, mas Tonho era meu amigo. Isso eu tinha 5 anos de idade, bicho. Aí, minha mãe chega em casa, tá lá, sentado. Eu e o Tonho assistindo televisão. Aí ela chega, né? Eu tô mais ou menos nessa posição aqui, assim, o Antônio tá aqui, do outro lado, né? E aí ela olha pra mim assim, né? Só eu vejo ela, né? Aí ela faz. Então você, rapaz, não sei o quê. Sem ele escutar, né? Aí eu olho pra ela assim, bicho, ignoro e fico lá assistindo televisão com ele. Aí imagina o que é que minha mãe fez, cara. O que é que ela fez? Eu pergunto pro pessoal, o que é que ela fez? O que é que ela fez? Né? Aí do nada ela chega lá, bicho, com 2 lanches, um pra mim e um pra ele. Aí serve ele e serve a mim. Cara, eu me arrepio de falar isso, porque como a criança, o poder da criança, né? Porque eu tinha 5 anos por aí, 5, 6 anos. Você deu um recado pra ela, né? Cara, e ela se percebeu na ignorância dela, né? Se percebeu na estupidez. O que ela estava fazendo. Não na né? ignorância, na estupidez, né? Do que ela estava fazendo, né? Não era correto. E ela se arrepende. Na prática, aí chega lá e bota, e serve ele primeiro, sabe? E depois me serve. E eu nunca esqueço disso, eu me emociono demais falar disso, cara. Minha mãe é muito linda, sabe? Mulher linda, coisa. E ela era pressionada por aquilo, pela sociedade, porque ela é casada com um homem branco. Não existia isso. Ela é casada com um homem branco. Então aquilo ali, cara, foi uma das coisas que. O Quintal Cultural é aquilo, Paulo. O Quintal Cultural sou eu e o Tonho. Essa relação ali, que quebrou muita coisa daquela comunidade, sabe? O Quintal Cultural é aquilo ali. É isso, cara. Eu acho que quem quer saber o que é o Quintal Cultural, além de tudo, é isso. Isso é o Quintal Cultural. Rapaz, emocionante isso, viu? Veja bem, e é numa região, assim, que é estigmatizada e que realmente há uma incidência de droga grande, de tráfico. Como é viver nisso ali e negociar? Porque é uma certa negociação. Eu fui lá, assim, você entra e as pessoas, assim, aplaudem você. E você tinha uma presença, você hoje está morando... Tô no Bom Parto, Está no Bom Parto ainda? Tô no Quintal Cultural. Voltou? Voltei, passei uma temporada ali na Jatiuca, mas... Lá é o meu lugar, né? Na verdade, eu dormia na Jatiuca, né? Eu vivia lá no Bom Parto. Vivia lá e não dá certo. Dentro do estúdio, tocar dentro do estúdio. Então, como era e como é essa negociação? Os caras
respeitam, como eles veem de outra forma, eles encaram como uma ameaça, como esse trâmite, né? Olha, o pessoal do tráfico, ele quer fazer o negócio dele e ganhar o dinheiro dele pra lá, sabe? Tipo, não se mete, não se envolve com nada, né? A mesma coisa, a gente é que nem a igreja, eu digo isso, olha. Do mesmo modo que o pessoal respeita lá a igreja, tem que respeitar a cultura, sabe? Não existe isso de... O Vetão sai daqui com o tambor pra ir pro outro bairro, o Vetão é da cultura. A mesma coisa o Vetão sair com o traje religioso lá, com a Bíblia lá, e ir pro outro lado, tem que ser respeitado. Se o cara desrespeitar o Vetão da cultura, sabe, tipo, aí acabou, sabe, São Paulo? códigos, né? Porque se tivesse desrespeito, acabou, Rogério, cara. nessa eu percebo muito isso. Existem códigos fortes nas comunidades, né? Que de certa forma eles não podem ser quebrados. Um é esse, né? E a gente do precisa respeito. manter muito. Essa questão das facções, assim, cara, o problema maior é porque é dos comandos serem de fora, sabe? Porque o pior problema que a gente tem, sendo daqui, os comandos daqui, é daqui. A gente resolve, né? Porque é daqui, porque é a mesma coisa do país, né? Tipo, soberania pra isso. Mano, o problema nosso é nosso, sabe? Esse negócio desses imbecis aí ficar pedindo pro Estado intervir aqui, é um traidor, covarde. Então, mano, o problema do Brasil resolve o Brasil. O problema do nosso bairro é o nosso bairro. Problema, sabe, é isso. A gente tem que saber lidar com essas coisas. O Estado de Alagoas é o problema do Estado de Alagoas. A gente tem que ter essa soberania, autonomia, né? E assim, então a gente tem um respeito muito grande, bicho, olha, dos dois lados, sabe? Do Brejal, do Bom Parto, dos cabas de um lado, do outro. A gente faz parte daquilo ali, né? Nasceu ali também. Inclusive, né? muitos que hoje estão no tráfico também já passaram pelo Quintal Cultural, pelo Mulungu, sabe? Uns que estão hoje são... E alguns que saem e vão para lá, né? Como os médicos, temos médicos formados, mas nós salva aqui pro Elias, né? Que o Elias... A nossa turma que se formou e que voltou, né? Que o Elias, né, ele se formou médico e é o nosso médico, cara. Sabe, tipo, agora, minha irmã tá no hospital, né? O Elias, ele vai lá visitar comigo, sabe? Tipo, se tem alguém doente nas comunidades, o Elias vai lá, velho. Sabe, ele cuida da gente mesmo, ele se formou e voltou, sabe? Sabe, tipo, é fundamental isso, porque mostra que é uma formação sólida, sabe? O pessoal da gente se formou, tem muita gente na polícia também. Sabe? Ajuda isso, né, também. Tem muita gente com a compreensão nova, né, também, né, dentro da polícia que entende que não é chegar... Outra coisa, Rogério, gente boa tô em todo canto e gente ruim tem em todo canto também. Isso. Político bom tem em todo canto também, político ruim também tem. Não é aquela história que diz a velha Bíblia, é separar o joio do trigo sempre. É né? isso. Onde você está, a regra de vida é essa, né? Tem que ser por ali remando, como diz a história. Aí eu tenho uma música seguinte, na periferia, todo dia morre 2, 3. No final de semana é mais ou menos 5 ou 6. E de par em par, uma bala perdida. Por isso que eu ando ligado na vida. Tô ligado, eu só ando ligado. Usam de subterfúgios pra mudar o foco da discussão. Não basta vestir-se de branco e dizer violência não. O cerne do problema tá na desigualdade, impregnada na cultura. No inconsciente geral, ratatá, a revolução social é a nossa saída. Enquanto isso, eu ando ligado na vida. Tô ligado. A voz melhorando, né? Com o tempo passando. Essa é uma das músicas da Poesia na Trincheira, dia 17 de maio, galera. Garça Festival. Showzaço. Vai ser onde a Garça Festival? Vai ser na Casa Cajarana. Casa Cajarana. Obrigado por perguntar, esqueci de falar. Quem puder seguir aí, Garça Festival, Casa Cajarana, Poesia na Trincheira, vai ter Tequila Bomb também, rapaz, a Garça, DJ Goodson, mandar um salve Banca da Norte, mas eu acho que eles... Mandar um salve aqui pro Carlinho, o bar do seu Manuel, a natureza, né? Os caras ficam invadindo a natureza ali e quem vive lá, mora, acaba sofrendo, né? Os cabas ficam invadindo com empreendimento imobiliário. E os pescadores, como o bar do seu Manuel, sofreu agora, foi, né? Eu tava lá, rapaz. Você tava lá? Quase que eu levava aquele ribuliço, que eu gosto de andar na praia à noite. E aí eu digo, mas eu vi o mato meio enchendo muito rápido, meio agitado, eu desisti. Foi assim mesmo, foi um... Não, pai, tava muito valente o mar.
Assim, porque encheu rápido demais. Encheu rápido. A E gente ganhou, está falando, ó, pessoal, o que aconteceu ali na... Cadê? Na Gaça Na Torta, Gaça Torta, né? eles faziam o seguinte, o ó. Mar foi e destruiu, por exemplo, o bar do Seu Manuel tem 50 anos. O Mar fazia assim, ó. Luvada na margem. Prá! Foda. E aí, Paulo, eu não sei como é que tá o tempo aí, mas eu tenho que cantar uma música. Cante, estamos com 5 minutos. Vou cantar uma que é... Então cante e depois a gente se despede, que foi um papo que é, gostoso porque é o seguinte, que é uma conversa música boa. mais pra encerramento mesmo, sabe? Que fala sobre o quintal cultural, né? Então vamos deixar ela para o encerramento mesmo. Vamos falar agora quais são o que é que você vê daqui para frente de trabalho. Eu sei que as coisas vão acontecendo, vão ali. Então, cara, mas nós o que é que você está programando assim, digamos, para esse ano? O que é que você está? Paulo, Você parece que vai lançar Vou lançar um livro novo, com prefácio do Chico Sá, vou fazer umas coisas muito legais aí. Agora uma coisa O importante. livro novo é agora logo Vou na lançar, Bienal. vou lançar na né? Bienal, isso. Deixa eu te falar uma coisa importante, sabe? Como é o livro do novo, rapaz? Como é o nome? Meu canto. Aí ele fala do livro e não diz. Meu canto. Vai lançar um livro novo na Bienal. Isso. Sabe o dia já? Prefácio de Chico Sá. Já sabe galera. o dia que vai ser? Não, ainda não. Vai sair, vai na sair. Bienal do mas livro. Mas é Prefácio do Chico Sá. em novembro, isso. Que compôs uma música. Ele era da Funarte, eu tive com ele várias vezes. Por essa estrada que me leva a Maceió. É dele essa música? Caramba, Ele andava por aqui, rapaz. Aí ele é fez essa música. um queridão. A primeira também, vez velho. que eu fui lá, ele era das artes visuais da Funarte. Ele tem um cantar com um livro novo também, ele aí, né? O Cão Mijando no Caos. Faz tempo. Aí ele disse, eu tenho uma música sobre Maceió. Eu digo, oxê. Aí cantou lá. Por essa estrada que me leva a Maceió. Olha só. Então agora, o que é que o Rogério... Agora não é mais o quintal, não. Agora é construir o calendário criativo de Maceió, que é uma defesa que eu tenho, que é fundamental. Eu lhe pergunto, tu sabe se vai ter campeonato alagoano ano que vem? Vai ter, sabe se vai ter? Sabe que vai ter campeonato brasileiro ano que vem? Sabe. Sabe se vai ter Sempre Copa tem. do Brasil? Vai ter? Sempre tem, Por que não sabe se vai ter festival de boi ano que vem? Por que não sabe se vai ter festival de coco de roda? Por que não sabe se vai ter carnaval? Por que você não sabe se vai ter São João? Por que essa dúvida? Essa dúvida só pode acontecer num lugar que não tem. Sabe? Só desorganização, só falta de planejamento. Então, não pode você chegar e não saber que não vai ter festival de boi, de coco, São João, carnaval, sabe? Festival de cinema. Então, naquele dia, naquela... Tem que estar naquele calendário, esse calendário tem que estar fixo. Todo mundo já saber. Todo governante, todo mundo. Tem que estar, não é possível. Lavado e cartório, né? Como é que é tanta coisa, o pessoal da cultura, o futebol organiza todo ano, tudo simultaneamente, vários campeonatos. E por que a cultura tem que ser assim, sem... Então é o seguinte, minha provocação aqui, eu vou mandar um salve aqui para o Miriel da FEMAC, é um grande parceiro, mandar para Paulinho também da Sense. E fazer uma cobrança aqui para o prefeito de JHC, para o Rodrigo Cunha, vice-prefeito, né? Pedir a eles também que pensem nisso. E também meio assistente também para o governador Paulo Dantas, assistente para a secretária Melina, sabe? Construir esse calendário. O calendário tem que ser fixo todo ano. Sabe por que não tem calendário? Porque é obrigado a destinar orçamento. Sabe? Mata a questão. Com o calendário fixo só pode ter uma coisa, esse orçamento. Então, o orçamento da cultura tem que estar definido igual tem o da saúde, igual tem o da segurança, igual tem o da educação. Saúde, na pandemia comprovou isso. A cultura, a pandemia provou que a cultura é necessidade básica de vida, não é... Fechou. É isso. Fechou. E agora, para encerrar, eu já vou me despedindo aqui, a gente vai se despedir com o Rogério, com a música que você disse, que é aquela música de fechamento. É isso. E um salve para a galera do Quintal Cultural, os criadores de conteúdo, nossa turma que está produzindo Pivetada Nova, um projeto que eu vou te falar depois, em outro momento. Mas a história do quintal, né? Um terreiro, um bico de luz, uma arquibancada de pau. Surgiu em Maceió o movimento Quintal Cultural. Num batuque na rebeldia, arte e conscientização. Trazendo pra periferia a ousadia de ser cidadão. Direitos e deveres dizem que a gente tem.
Os deveres a gente conhece, mas os direitos é que nunca vem. Guerreiros sobreviventes da Guerra Fria Urbana, matando um leão por dia, na correria cotidiana, agindo localmente, pensando universal. Na pequena rua Sol Nascente, bem na divisa Bom Partir e Brajal, um terreiro, um bico de luz, uma arquibancada de pau, surgiu em Maceió o movimento Quintal Cultural. Salve, Paulo! Aí, salve! Salve! A gente volta no próximo programa. Valeu, galera. Firmeza, viu?